Oiê, eu tenho 20 e poucos anos e aí vou trocar um papo com vocês. Tenho 24 anos, acabei de sair do meu estágio e trancar minha faculdade pela quinta vez. Dos meus 17 anos, eu sempre estou fazendo a faculdade. Então, eu saí do ensino médio e comecei a fazer um curso. E aí falei assim, não é pra mim. E aí, vendo muitas possibilidades sempre. E aí eu assim, ai não, vou trancar, vou fazer esse. E sempre foi assim, e agora mais uma vez. Recentemente eu descobri um diagnóstico de TDAH. E aí eu falei assim, e fui pesquisar alguns vídeos sobre. E aí eu vi muita gente falando sobre, nos comentários, né? Sobre que não conseguiram construir nada na vida, como é frustrante por causa disso, né? Do TDAH, que não conseguem focar em só uma coisa e ver só uma possibilidade. Ter só uma opção, né? No caso, que ver muitas possibilidades em tudo. E eu falei assim, cara, é real. Isso é muito eu. E é real isso, sabe? De ver muitas possibilidades. Mas enfim, não sei se tem a ver realmente com o TDAH. Mas aí, eu estava conversando com uma amiga e ela estava falando sobre como a gente tem que aproveitar essa fase dos nossos 20 e poucos anos para errar e descaralhar, né? Porque quando a gente fizer os 30, não podemos mais errar. Tem que viver tudo certo. Já tem uma base ali, né? Do que a gente vai fazer, porque não pode mais errar. E eu discordo totalmente. Porque a vida é sobre isso. E ter esse controle e pensar dessa forma tão rígida só vai fazer a gente ficar mal, né? Porque a vida não segue do jeito que a gente deseja. Não temos o controle, sabe? A gente acha que a gente tem, mas a gente não tem. E assim, pra mim a pior coisa é uma doença. Então imagina chegar, sabe, nesse ponto. Porque a vida surpreende a todo momento e aí você vai ficar mal. E a vida pede pra gente se reinventar a todo momento. Mas aí eu comecei a pensar. E tipo assim, eu sou uma pessoa que penso demais, vejo muitas possibilidades em tudo mesmo. E tô sempre mudando de ideia. Mas eu tenho coisas, assim, que eu gosto, genuinamente. Eu gosto muito de psicologia, muito mesmo. Assim, desde novinha. Inclusive, era o que eu queria seguir, né? Mas eu acho que o medo, por saber que era o que eu queria mesmo e de dar certo, me fez não ir. Inclusive, o meu psiquiatra, quando deu o diagnóstico de TDAH, eu falei assim, eu vi algumas pessoas, né, falando sobre isso de não conseguir fazer, porque eu sempre mudei muito de faculdade e tal. Ele falou assim, talvez você mudou muito porque você não está fazendo o que você quer, o que você queria fazer. E aí eu falei, então. Mas eu também gosto muito de tarô e faço meu crochê, né? E como, não sei, gente, sabe? Buscar pela validação dos outros faz a gente viver de uma forma que, sabe, a gente não quer. Não sei. É só que eu sempre gostei muito, né, de fazer crochê. E desde 2018 eu faço crochê. E eu até já abri uma loja. Só que eu pensava assim, não vai dar certo. E sempre com esse pensamento, assim, bem de desistência mesmo. E eu pensava assim, não vai dar certo. E se eu não tiver sucesso, sabe? Achando que eu não ia ter sucesso, com medo de fracassar. E aí não prossegui, larguei o crochê, fui para outro trabalho. E eu acho que
é muito também do imediatismo, sabe? Sei lá, eu vejo muito isso de não se permitir ser iniciante, não se permitir começar em uma coisa, sabe? E ver no que vai dar, não tentar. E ultimamente eu tenho falado muito uma frase pra mim mesma, que é: desistir não acelera. E eu vou tatuar isso em mim. E aí, porque assim, esqueci o que eu tava falando. Assim, eu me afastei das redes sociais ano passado e foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque ter TDAH e viver num mundo digital é um pouco complicado, porque a gente está recebendo muitos excessos de informações e vendo muitas possibilidades, muitas coisas, e isso me deixa muito ansiosa. E eu falo assim, não, isso aí, sabe? E aí eu falo, gente, não dá, porque senão eu fico mal mesmo e com muitos excessos e vendo muitas coisas e pensando em muitas coisas. Cara, é surreal. E ver tudo isso na internet, né, como parece que tá todo mundo assim, tudo bem feito, com a vida feita, e que a gente vê quando algo chega pra gente é das coisas já dando certo e que já deu certo, nos tira desse meio de falar assim, eu vou ser iniciante, eu vou trilhar o caminho de iniciante, porque a gente já quer as coisas prontas, praticamente. E começar uma coisa e já ter o sucesso. E começar uma coisa e não tentar. E assim, isso é prejudicial demais. E aí, eu pensando, não tão óbvio, né? Porque pra mim sempre foi muito óbvio que eu precisava muito fazer uma faculdade. E deixo claro aqui que não é um incentivo a não estude. Não, né? Porque para tudo a gente precisa estudar. Para qualquer área e qualquer coisa a gente precisa ter estudo e conhecimento. Então, ponto. Mas sempre pensando muito nisso, de que eu precisava muito ter uma faculdade e me descaralhando toda para isso. Mas que existem outras áreas e outros estilos de vida. Aí, eu agora estou, né, me permitindo. E com a certeza de que tá tudo bem. Eu vou tentar e eu estou vivendo numa eterna desconstrução, porque vou me desconstruindo, eu vou construindo, eu vou desconstruindo, eu vou construindo. Me permitir tentar, me permitir viver, né, e experimentar a vida. Por exemplo, agora eu estou aqui gravando o vídeo e eu morria de medo de ser vista. Eu acho que grande parte de não conseguir algumas coisas foi por esse medo, né, de não ser vista, medo de conseguir das coisas darem certo. E que só quem perde é a gente. Isso é um fato. Só quem perde é a gente, porque eu tenho medo de tentar isso, sabe? Porque as pessoas vão me ver. Quem perde? Eu. Enfim, gente, o vídeo ficou um pouco confuso. Eu não fiz roteiro, mas é isso. Foi um bate-papo. Um monólogo, né? E depois eu vou melhorando e trazendo os conteúdos mais elaboradinhos, com a fala de um jeito melhor. Mas enfim, só fui falando assim o que tá na minha cabeça. Espero que tenham gostado. Beijo.